Olá, nós estamos aqui de novo, começando a terceira semana. Essa é a aula quinta. Essa e a próxima aula serão referentes à questão do corpo, né? E a sua terminologia, tá? As partes do corpo. As partes do corpo, gente, citadas na Bíblia hebraica, nem todas. Não vamos fazer um tratado de anatomia, não é essa a intenção, evidentemente, é uma análise de alguns termos referentes a partes do corpo ou corpo inteiro, ou expressões que signifiquem ou querem dizer corpo inteiro, né? Dentro da visão bíblica e as suas aplicações, evidentemente, sendo um texto religioso, um texto sagrado, tem que ser as suas aplicações teológicas, tá? Né? O texto menciona corpo, coração, rins, lombos, fígado, íntimo. Esse íntimo aqui é bastante genérico, né, gente? Entranhas, mente, vontade, alma, espírito. Então, vocês têm aqui termos ligados à corporeidade e à vida espiritual. Evidentemente, quando você fala de alma, quando você fala de vontade, né? Então, muitas vezes o próprio termo coração, vocês vão ver, né? Então, o objetivo dessa e da próxima aula será analisar cada um desses termos, seu sentido e sua aplicação, tá? O estudo da alma, gente, tem que ter uma aula à parte, porque nós vamos tratar das várias teorias, hipóteses a respeito da origem da alma e a questão que é uma discussão eterna entre dicotomia e tricotomia. Essas vocês talvez já tenham ouvido falar, mas tem também uma posição chamada monismo. Monismo radical, enfim, nós vamos falar isso na sétima aula, ok? Que será a semana que vem, já fechando praticamente o curso, né? No Antigo Testamento, nós temos uma palavra que ocorre, olha, muitas vezes, 273 vezes, sendo que a maior parte dela, muito mais que a metade, estão no Pentateuco. Lembre que Pentateuco são 5 primeiros livros. Aproveitando só para vocês já fazerem uma distinção que talvez vocês ouçam, quando se fala de Torá, quando se fala os judeus estão lendo a Torá, Torá é Pentateuco, tá, gente? Porque a Bíblia inteira dos judeus não é Torá. Torá é só o Pentateuco. A Bíblia inteira é Tanar, que está aí na introdução ao Antigo Testamento, nós veremos isso. Mas só para aproveitar, porque muita gente fala, a Torá dos judeus. Então, a Torá é o Pentateuco, rolos, os 5 primeiros livros da Bíblia, do Antigo Testamento. Ok? Muito bem. A palavra é Bassar. B-S-R. E esses dois sinaizinhos aqui embaixo significam que você deve pronunciar A. Aí vocês vão dizer, professora, mas você já falou dessa letrinha aqui, me pareceu que você falou até que é sh, você falou de Enosh, e né, tem essa letrinha. Sim, vocês têm razão se vocês lembrarem disso. Se não lembrarem, também tem razão, porque não são obrigados ainda a saber o hebraico. Mas esta letra, ela vale para dois sons, o S e o sh. Quando esse pinguinho aqui está do lado esquerdo, tá vendo esse pinguinho aqui em cima da letra? Está do lado esquerdo, vocês têm o som de S. Então, aqui é baçar. Não falem bazar, por favor, tá? É baçar. S sempre é S nas línguas semíticas, nas línguas estrangeiras. Por exemplo, romeno, que é uma língua que uma parte, enfim, dos meus conhecimentos eu aprendi também, né? Nunca você vai falar Z aqui, tá, gente? Quando se põe S. Tá? Então, todas as traduções, se vocês virem que são palavras estrangeiras, procura respeitar o S como S, tá? Então, ela ocorre 273 vezes, tá? Possui uma amplitude de significados. Pode ser musculatura, corpo, parentesco, espécie humana e carne, tá? Porque, por exemplo, no hebraico moderno,
quando você vai pedir no supermercado, você pede baçar, você pede carne para comprar, um bife, uma coisa, entenderam? E daí vocês têm algumas ocorrências, né? Vocês têm em números 8, 7, vocês têm em 2 Reis 4 e 34. Quando ela corre com o termo etsem, que quer dizer osso, tá? Aí sim, quando ocorre basar e etsem, os dois juntos, é uma forma, gente, da língua hebraica antiga expressar totalidade. Então, como às vezes eles não tinham, por exemplo, eles não tinham palavra para universo, tá? Então, os céus e a terra, os dois juntos, não dá para separar, tá? É uma forma de pensar da gramática hebraica, ok? Então não dá para vocês ficarem separando muitas coisas. E isso eu já estou falando porque lá na frente muitas questões de interpretação vão depender desta visão de vocês saberem que duas palavras juntas, duas palavras que se referem a uma parte de um todo, geralmente elas estão juntas para referir-se a esse todo, tá? Então, isso é muito importante. Isso vai ter reflexo, por exemplo, na interpretação de dicotomia e tricotomia lá na frente. Quando fala céus e terra, quer dizer o universo, não é que só o céu e a terra, tá? Em Números 8, 7, né, nós temos, então, aqui, Números 8, 7. Assim. E assim lhe falarás, para purificar, esparge sobre eles águas da expiação e sobre toda a sua carne. Farão passar a navalha e lavrarão as suas vestes e se purificarão. Tá? Então você tem esse termo, baçar, carne, né? E em 2 Reis, você tem também a citação, vamos lá, 2 Reis 4, vamos chegar lá, vamos ler juntos, tá? 2 Reis 4, 34, muito bem, tá aqui. E subiu e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos deles, as suas mãos sobre as mãos dele, estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Olha aqui no sentido de corpo, tá? Eliseu, tá? Quando o menino estava morto sobre a cama, vocês podem ler lá o contexto, faz parte do ciclo que a gente chama de Eliseu, dos milagres de Eliseu, né? Então você, quando diz a carne do menino aqueceu, lógico, é o corpo do menino, tá? Então vocês têm esse termo, vamos lá. Então, corpo, tá? Pode referir-se também à espécie humana. Quando você vai lá em Isaías 66, 16, 24, se eu não errei a indicação, porque quando eu fiz a revisão eu vi que eu tinha anotado alguns versículos errados, mas agora acredito que a minha revisão tenha sido bem feita. Vamos lá. 16. Vamos ler do 15, tá? Isaías é o último capítulo, né? Porque eis que o Senhor virá em fogo, e os seus carros com um torvelinho, para tornar a sua ira em furor e sua repreensão em chamas de fogo. Porque com fogo e com sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e os mortos do Senhor serão multiplicados. Tá? Então vocês veem, toda a carne aqui está claramente que será todo ser humano, né? Não é só a carne, gente. Não pode entrar em interpretações simplistas e muito banais, né? Tem que ter um pouquinho de abertura para interpretar. Não é entrar num simbolismo doido e aceitar qualquer coisa. Não é isso, tá? Mas vamos lá em Gênesis 6:19. Embora, gente, eu não vá ler tudo, eu só estou lendo nesse comecinho, tá bom? Porque vocês têm que aprender a estudar essa aula
com a Bíblia na mão e lendo todas as referências, tá? Vamos lá, vamos começar do 18, tá? Gênesis 6, 18 e 19, tá? Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, e tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teu filho, e de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie meterás na arca, para conservares vivos contigo macho e fêmea. Tá vendo? Então toda a carne, toda criatura viva. Porque o que que acontece? É o contexto lá da arca, né? Onde estão colocando todos os animais em pares, macho e fêmea, enfim, certo? Então vocês veem que vocês têm que pegar o sentido de baçar, embora a tradução primária, que você abre o dicionário, pá, é carne, tá? Mas é corpo, é ser vivo, ok? E daí vocês têm outras aplicações quando se usa o termo baçar, né? No sentido de que o baçar é transitório, é fraco, é mortal. A carne é transitória, fraca, mortal, tá? E nesse sentido é vista em contraste com o Espírito de Deus. Com o Espírito de Deus, tá? Não é com o Espírito do homem. Tá? Essa ideia no Antigo Testamento a gente pode discutir quando formos discutir a questão da alma. Como era vista o homem no Antigo Testamento, ele era dicotomista? Ele era tricotomista ou era monista? Ou seja, era uma coisa só, não há divisão entre corpo e espírito para o Antigo Testamento. Tudo isso a gente vai ver, tá? Então vocês consultem aqui, senão vai ficar muito longa essa análise, tá? Então aqui eu já deixo para vocês verem os versículos, tá? Só porque está aberto aqui na minha Bíblia, vamos ler no Gênesis 6:3, porque como eu já li do próprio 6 ali 19, só para não ficar esta visão aqui de transitório, fraco, mortal, sem uma exemplificação, né? Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos, tá? Então vejam, você tem aí um limite de existência, tá? No caso 120 anos, que está ótimo, né? Até para os padrões de hoje, né? Porque a nossa média de vida está aumentando bastante, né? Tá se chegando no 100 até com uma certa facilidade, né? Agora, quando o corpo é morto, quando é um cadáver, você tem outra expressão que é gviá. Olha, vocês viram que eu não pus nada entre o G e o V? Porque é exatamente como está aqui em hebraico. Essa letra é G. Esse pontinho quer dizer, olha, não tem nenhuma A, I, O, U. Você joga para um E, mais ou menos, mas você não pode falar Gevia. Você estaria pronunciando errado esses 2 pontinhos, um em cima do outro. Você tem que falar um G, Gevia, tá? É o cadáver, é o corpo morto, tá? Pode também referir-se a um corpo de vivo, tá? Vocês vão lá, mas basicamente o importante de vocês saberem desse termo, que é o corpo sem vida. Lá, 1 Samuel 31:10, por exemplo: e puseram as suas armas no templo de Astaroto, e o seu corpo o afixaram no muro de Bet-sean. Vão lá, 1 Samuel, né, os filisteus encontraram o Saul morto, enfim, tá certo? Vocês vão ver todo o contexto, né? E vocês vão ter também essas palavras em Salmo 110, Naum 3:3 e em Juízes 14:8, refere-se o que? O corpo do leão, tá? O corpo morto do leão, ok? Então, daqui o que eu quero que vocês infiram, que vocês deduzam, que Gaviá pode ser o corpo morto tanto do ser humano quanto de um animal, ok? Então, isso no Antigo Testamento. Nós estamos ainda em corpo, tá, gente? Vamos para o Novo Testamento. No Novo Testamento, eu peguei uma
como se diz, deixa eu tirar isso daqui um pouquinho. Isso, eu peguei uma citação, um slide da internet que eu achei muito interessante. Esse é o homem vitruviano. Se não souberem o que é, vão pesquisar, tá certo? Esse desenho é muito famoso da Idade Média, né? E eu peguei uma citação de Coríntios. De Coríntios, portanto, é a visão de Paulo, tá? Que nós vamos discutir lá na frente. Acaso não sabeis que vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados pelo preço, né? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo, tá? Então nós vamos chegar a discutir um pouquinho, não, bastante dentro dos limites dessa aula, né, gente? Que infelizmente nós poderíamos fazer um curso só sobre o conceito de corpo em Paulo, pegar todas as epístolas e analisar, né? Mas não é o caso aqui, tá? Então nós vamos dar uma introdução só para vocês terem noção de que isso, deixa eu só puxar isso daqui, porque senão vai ficar depois difícil se eu quiser pausar alguma coisa, né? Fica difícil para eu localizar. Ok. Então, ah, por falar em Paulo, né, as cartas de Paulo, tal, isso daqui só para vocês lembrarem que dentro do contexto paulino você tem essas cartas aí, que são todas, e Hebreus é um problema a ser discutido como se diz, em questão da autoria, né? Vocês sabem que a gente nem fala que Hebreus é carta, o autor é Paulo, a gente fala o autor de Hebreus, tá? Porque não se tem certeza absoluta, tá? Então, no Novo Testamento, a palavra para corpo é soma, tá? Soma. Abarca vários sentidos, inclusive os termos utilizados no AT para a ideia de corpo. Então, ele cobre, quando se faz citação no Novo Testamento de texto do Antigo, onde tem baçar, o termo que se usa para traduzir baçar é soma, tá? E Mateus 27:52, né, que é uma passagem extremamente complexa, vocês têm o sentido aqui, o termo utilizado de corpo, tá? Deixa eu pegar aqui Mateus para vocês, Mateus 27:52. Isso daqui vai ser muito, não mandem perguntas sobre quem são os santos citados nesse versículo, porque a Bíblia não deixa claro, não especifica. Então, não é questão de, eu vou dizer assim, perder tempo em vocês discutirem quem são esses santos. Não. A questão não é dizer que estamos perdendo tempo. A questão é dizer que o próprio texto não dá margem a esse tipo de discussão. Não dá nenhuma indicação de quem são esse tipo de 27:52, vamos lá, esse tipo de identificação desses santos que ressuscitaram, digamos, né? E abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados, tá? Então você tem aqui a questão de que com a ressurreição de Cristo teve um grande terremoto, foi acompanhado de uma grande manifestação também de fenômenos da natureza, tá? E os sepulcros se abriram, tá? E muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então, antes que vocês me perguntem, professora, quem são esses santos? Não dá para saber, tá? Na minha visão. Eu já pus aqui um site, né? Uma indicação do programa Vejam Só, em que você tem um programa de mais de 1 hora só para discutir essa passagem.
tá? Tanto 52 quanto 53, tá? Porque é muito complexo, tá? Mas a gente não pode fugir do exemplo, tá? Só para, né? E aí, a continuação da questão do soma, olha, o corpo de Jesus em 15:43. Aí você tem as outras indicações, tá? No sentido de quê? De cadáver, de corpo morto. Então, aqui você já perceberam uma pequena diferença entre o hebraico e o grego. O soma se diz respeito tanto ao corpo vivo quanto ao corpo morto. Lá em hebraico você tem um termo para corpo morto que é o gaviá, não é? Então, aqui você vai ter o soma, tá? Em Marcos 5:29, sentiu no corpo estar curado. Em Tiago, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, você tem realmente uma predominância do sentido físico de corpo, não é no sentido espiritual, não é no sentido. Não, são as necessidades básicas que um organismo vivo tem, de se alimentar, de se curar, de se aquecer, né? Enfim. E Mateus 6:22 fala do olho, olha, como sendo a lâmpada, ficou coberto aqui pelo logotipo, mas é a lâmpada do corpo, né? Então vocês têm aqui um sentido, um slide para corpo, corpo. Corpo físico, corpo com as suas necessidades, corpo com seus frios, com sua fome, tá? O corpo morto, né? Só que daí o que que acontece? Entra Paulo, você tem, já viu esses slides, você tem uma série de cartas, e o que que eu quero discutir? Soma, corpo, em Paulo, tá? Em Paulo, o primeiro sentido que se tem de corpo é a pessoa total, é a existência humana, tá? O homem não possui corpo, ele é corpo. É contrário ao pensamento de Paulo conceber o corpo como sendo mera figura ou forma, ou seja, só a questão física, toda vez que ele cita corpo, só o aspecto físico, não. Então, aqui começa a se delinear, para mim, me parece que Paulo vê o homem numa totalidade, né? Não dá para separar muito o que é o aspecto espiritual, cognitivo, do seu aspecto físico, tá? Olha, Romanos 6:12 e 12:1 demonstram que soma não é somente um meio de expressão, mas a pessoa total, né? Então você vai lá em Romanos 6:12. Vamos lá dar uma lidinha nesse. Não vamos ler tudo, tá, gente? Volto a dizer, mas não dá para passar muito aqui. 6:12, né? Tá? Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, né? E o 12:1, você tem aqui 10:11, 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu acho essa frase, essa é uma das passagens mais bonitas de Romano, né? Aqui eu acho que fica tão claro, o teu próprio corpo é teu próprio culto, tá? Teu próprio culto racional, que tem que ser agradável a Deus, né? Ele é santo, tá? Então vocês veem que soma para Paulo, corpo não é somente um meio de expressão, mas a pessoa total, tá? Embora, claro, que soma no seu sentido primário seja corpo, corpo, pronto, sem nenhum aspecto mais filosófico, né? Não pode excluir o entendimento em algumas passagens como um corpo físico, ok? E aí vocês vão lá consultar 1 Coríntios 5:3, 7:34, tá? Então, olha, vocês têm, retomando, soma como corpo, em Paulo a pessoa total, a expressão, a existência total. Então não dá na visão de Paulo para você separar
muito o que é o corpo enquanto culto, enquanto santo, enquanto sacrifício vivo, tá? Do corpo físico, tá? E aqui é uma provocação para a próxima aula, próxima não, para a aula 7, quando falarmos de tricotomia, né? Somente uma passagem Paulo fala do homem tripartido, que é 1 Tessalonicenses 5:23. Olha, no slide seguinte está lá. E mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, eu não quero provocar ninguém, nem mesmo eu tenho certezas absolutas. Mas existe uma coisa que se chama contexto, existe uma coisa que se chama uma visão mais ampla, mais holística. Eu já falei essa palavra, holos é todo. Uma visão holística, com H, holística, quer dizer, uma visão total. Quando você pega todo o pensamento de Paulo e você afirma, como eu afirmei nos slides anteriores, que ele entende corpo como a pessoa total, a parte espiritual e a parte física. Ele não separa muito isso. Você vê em Romanos 12:1, por exemplo, né? Então, como você vai tratar esta questão de espírito, alma e corpo? Tá? Você vai tratar como uma tricotomia ou você vai tratar, como eu falei lá atrás, na questão da forma de se expressar semítica, da forma de se expressar, por exemplo, do hebraico, que fala várias partes de um todo para se referir ao todo, percebem? Então é uma coisa que nós vamos analisar muito bem isso. Não vou dar respostas prontas, não vou dizer eu sou tricotomista, eu sou dicotomista, não sei, gente, não sei. Não sei. Eu só quero ser justa, intelectualmente justa, tá? Então nós vamos analisar isso e ver este principalmente, que é um versículo que é muito citado, né, para corroborar, para confirmar determinadas posições. Vamos ver ele no todo, vamos ver ele dentro da sintaxe, vamos vê-lo dentro das formas de construções do grego e do hebraico, ok? Vocês vão dizer, ah, professora, mas não tem nada a ver com o hebraico aqui, nós estamos falando de grego. Verdade, dou toda a razão. Mas não se esqueçam que nós estamos falando de Paulo. E não se esqueçam que nós estamos falando de um judeu que era absolutamente um judeu xiita, entre aspas, era um judeu ortodoxo, era um judeu pleno no momento da conversão dele. Então, com um pensamento que semita, com um pensamento judaico, né? Com uma forma de encarar o mundo, com uma cosmovisão judaica, tá certo? Então, vamos com muita calma ao separar de uma forma muito drástica o meio semítico do meio helenístico. Claro que você tem contribuições e tem formas de pensamento que são especificamente desse meio helenístico, tá? Mas isto não apaga, anula e descarta de forma radical a sua herança judaica, ok? Então vamos lá. Agora, gente, uma expressão soma Cristo. Acreditem em mim, quem não sabe, aqui é R, aqui é R-I-S-T-O-U. Mas vocês não vão falar Christou. Lembra do francês o U? Vocês vão pronunciar essas duas letras como U. Então, soma Cristo é corpo de Cristo. Esse U quer dizer de Cristo, ok? Então, soma Cristo, essa grande expressão, essa expressão fabulosa que é o corpo de Cristo.
evidentemente, a gente está tão acostumado que a gente não pensa nas expressões e nos seus termos isolados. Evidentemente que não é o corpo físico de Cristo, mas olha, aqui, para expressar a natureza essencial da igreja, aqui o significado não é um indivíduo, mas um grupo. Nós não falamos até hoje o corpo docente de tal universidade, né? O corpo médico do hospital. Percebe? Então vocês têm essa forma de expressão, né? Que é para designar o quê? A igreja, né? Onde 2 ou 3 estiverem em meu nome, ali estarei, ali será a minha igreja, ok? Então, igreja no sentido também, não vamos entrar em eclesiologia, né? Mas igreja aqui, né? No sentido bem quase espiritual da palavra, né? Enfim, e daí você tem várias vezes a expressão utilizada, né? Essa unidade do corpo e a necessidade das diferentes funções de seu membro. Então, 1 Coríntios 12, por exemplo, se vocês forem lá em 12 a 30, claro que não vamos ler tudo isso, né? Mas é uma questão da importância desses membros desse corpo de Cristo serem unidos, né? E eu vou ler só o início para vocês lembrarem, mas vocês têm que ir lá ler, tá? Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros são muitos e são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Tá? E ok. E daí vai. Então, qual é a ideia aqui? Você tem uma unidade que é supra-individual, mas você tem os indivíduos para formar essa unidade, tá? E essa outorga do Espírito é dada com o batismo, ok? Você pode ver lá no versículo 13, né? Fomos batizados em um Espírito, certo? E a ceia expressa o conceito de corpo como comunidade. Vocês vão lá nesse mesmo 1 Coríntios, mas vão lá no versículo, no capítulo 10, né? E vejam qual é o contexto disso, ok? Então, soma Cristo, corpo de Cristo. Esse o, acredita em mim, quer dizer de Cristo, tá? De Cristo, ok? Então, vamos lá. Aí vocês vão ler esse versículo com mais calma, tá? Esse trecho eu reproduzi aqui, né? Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito da criação, pois nele foram criadas todas as coisas, tal. E aí vem aqui para baixo. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. E aí vocês vão analisar o sentido também de corpo, ainda no sentido de corpo de Cristo aqui, tá certo? Que é bastante interessante. Muito bem. Vocês têm mais uma palavrinha que, apesar de significar cavidade, tá? Barriga, abdômen, entranhas, estômago, útero, tá? E muitas vezes aquilo que eu falei, o todo pela parte, a parte pelo todo, tá, gente? Então, quando você fala de estômago, entranhas, pode ser que está se referindo ao ser total, ou simplesmente, no caso aqui, por exemplo, ao ventre, né? Aonde a criança é gerada. Enfim, é muito interessante que você tenha nessas ocorrências que você perceba as sutilezas de significados em cada uma, tá? Então você tem no Novo Testamento, você tem as citações do Antigo para corpo, eles foram utilizados esse termo koilia. Olha, K-O-I-L-I-A, koilia. Então você tem as citações que foram feitas do Antigo no Novo. Então usaram o termo
hebraico, desculpa, grego correspondente ao termo hebraico, ok? No sentido de ventre, tá? E uma única ocorrência em João, olha que interessante, 7,38, essa é a única ocorrência em que coelia, que é cavidade, abdômen, ventre, ela vem com sentido, com sinônimo de coração, com sentido de homem interior, tá? O aspecto espiritual do homem, né? O aspecto da vida interior do homem, que é em 7,38. Vamos lá, 7,38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre, rios de água viva correrão do seu ventre. Ele traduziu aqui, no caso, que a minha Bíblia de Estudos, palavra-chave, deixa eu ver, deixa eu ver se é, deixa eu ver de quem que é. Da Almeida Revista e Corrigida, ok, tá? Traduziu como ventre, mas ventre coelia no sentido do seu interior, tá? Do seu interior, né? Correrão rios de água viva. E daí, tá? Vocês veem todo o contexto, tá? E vão ver que não pode ser exatamente que não vai correr água do ventre, senão a pessoa tem que ir para o hospital. Fazendo uma brincadeira. Então, é o sentido de que será vivificado por dentro, o seu interior, a sua vida espiritual. Entenderam, gente? E agora, coração. Olha aqui, eu até achei bonito, porque remete à Bíblia, mas remete ao coração. Achei bonito essa imagem que eu peguei da internet, né? Como sempre, tá? Essa aula só corpo e coração, porque só esses dois são as partes que nós vamos ver de todas, as mais longas, né? Depois as outras, a próxima aula já será um pouco menos detalhista, embora tenha coisas bastante interessantes, tá? Em hebraico, lev, coração, tá? L e V, tá? Lev. Os usos concretos de lev referem-se ao órgão interno e à correspondente região no corpo. Vejam, então você pode ser peito, pode ser interior, pode ser coração, tá? Mas coração em seu sentido abstrato tornou-se o mais significativo termo bíblico para designar a totalidade da natureza interior ou imaterial do homem. Então o que eu quis dizer com esse slide? Lev, sim, gente, refere àquele órgão que bate, refere ao peito, a essa região peitoral, mas todas as ocorrências, de todas a grande, a maciça maioria é no sentido abstrato. É a totalidade da natureza interior e material do homem. No Antigo Testamento é o vocábulo utilizado com maior frequência para indicar as funções imateriais da personalidade humana, tá? Então, você tem primeiro os significados concretos e as suas ocorrências, tá? Num pequeno número de vezes, Levi refere-se a significados concretos e físicos. Por exemplo, 1 Samuel 25:37. Sucedeu, pois, que naquela manhã, estando Nabal, já livre do vinho, sua mulher lhe contou essas coisas, de modo que o seu coração desfaleceu e ele ficou como uma pedra, tá? Então você tem coração mesmo. Ele morreu, tá? Ele morreu, o coração dele desfaleceu, o coração parou, o coração, entenderam? Em 2 Reis acontece a mesma coisa, é Jorão que morre, tá? Em Salmo 38, 8, 9, tá? Provavelmente refere-se ao batimento cardíaco. Então você vai lá em Salmo 38, vamos só ver esse, não dá tempo da gente ver tudo, mas vamos dar uma lidinha nesse. 38, é 8 ou 9, depende da edição, viu, gente? Então vamos começar daqui do 7. Porque os meus lombos, lombos é uma palavra que nós vamos falar, estão cheios de ardor e não há coisa sã na minha carne. Ó a carne aqui. Estou fraco e muito quebrantado, tenho rugido por causa do desassossego do meu
coração. Mesmo que haja problemas de tradução, desassossego do coração pode dar uma ideia aqui de que está batendo, de que está palpitando, tá? Pode ser uma questão de batimento cardíaco, tá? E a ideia de estar no interior, dentro de alguma coisa também, você tem aqui, olha, em Êxodo 15:8, a expressão no coração do mar. Quer dizer, no meio do mar, dentro do mar. Em Deuteronômio 4:11, no coração dos céus. Então vocês vão lá, confiram, tá? Vocês confiram essas passagens. O Lev, coração, tem 593 ocorrências, ou seja, aparece 593 vezes dentro do Antigo Testamento. Tá? E a grande maioria, como eu já falei, indica todo o espectro de emoções, emoções positivas, emoções negativas, significa pensamento, significa vontade. Tá? E aí que é muito bonito vocês pegarem e começarem a analisar essas passagens, tá? Por exemplo, 1 Samuel 24, não, vamos lá. 2 Samuel 15:6, vamos escolher esse. Sucedia também que quando alguém se achegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia sua mão e pegava dele e o beijava. E dessa maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo, assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Furtava o coração, roubava, ou seja, fazia os homens de Israel, fazia o povo gostar dele. Entenderam, gente? A questão aqui, ela é diferente um pouco, né? Ao invés de falar amava, usar uma expressão, dizia o quê? Roubar o coração. A gente fala hoje, quando a gente é adolescente, ele roubou o meu coração, né? E você tem também expressões construídas com Lev para emoções negativas, tá? Você tem, vamos ver aqui se eu tenho, pegar vamos escolher ao Léo, vamos escolher 1 Samuel 2:1. Vamos escolher 1 Samuel 2:1 aqui, só por... Já estou chegando. 1 Samuel, ok. Aqui a gente precisa ser boa na Bíblia, viu, para achar. 2:1. E orou Ana e disse: o meu coração exulta no Senhor, tá? O meu poder está exaltado no Senhor, e a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Tá certo? Então, aqui ainda emoções positivas. E emoções negativas, 1 Samuel 24:5. 1 Samuel 24:5. Tá? Deixa eu ver se dá para ler sem ler antes. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi por ter cortado a orla do manto de Saul, né? Então vocês veem, tudo você joga as expressões de felicidade, de dor, de vida interior, emoção, pensamento, vontade no Antigo Testamento, é tudo, quase todas as expressões construídas com a palavra lev, coração, tá? Também temor e falta de coragem. O coração pode ir embora ou partir. Tá? Vocês podem achar na tradução desfalecer, mas é literalmente meu coração foi embora, meu coração partiu. Tá? A gente fala hoje em português coração partido, né? O coração pode cair. Tá? Também a Ara, né, a Almeida Revista Atualizada, fala desfalecer, mas no hebraico o meu coração caiu, tá? E ser um obstáculo ao coração é traduzido por desencorajar. Então vocês veem, são várias expressões com o coração. Sabedoria
e entendimento, a sabedoria e o entendimento têm origem no coração, o coração sábio, o coração do sábio, o coração com sentido de mente, de raciocínio, tá? O coração de Eliseu acompanhou Gease, quer dizer, foi com ele, estava com ele, pensava nele, tá? A mente, pensava nele, tá? O coração como centro da vontade, da decisão. Quando eu digo não no meu coração, não na minha vontade, tá? Gente, vão ler todas essas referências bíblicas, tá? Quando forem estudar o slide. Se eu for ler cada uma, ó, já estamos em 44 minutos e temos ainda o Novo Testamento para analisar. E o Novo Testamento é cardia, é coração. Cardiologia, o estudo do coração, né? Do médico, eu vou no cardiologista, meu coração estava estranho, tá? Então, coração. Aqui nós vamos um pouco mais rápido, porque ele coincide com o modo veterotestamentário de entender o termo, tá? O que é veterotestamentário do Antigo Testamento? Então coração, coração, órgão, coração como centro da vida física e da constituição psicológica do homem, coração como centro da vida espiritual, coração com a aproximação do termo coração, cardia, ao conceito de nous, mente, que também ocorreu lá. Nous é mente, tá? Eu não escrevi aqui em grego, né? Mas o sentido de nous é mente, tá? Coração e mente podem ser empregados em paralelo ou até como sinônimo, tá? Então, você tem por que eu estou passando tão rápido? Porque praticamente todas as aplicações conceituais que você tem para coração no Antigo Testamento se aplicam no Novo Testamento. E aí o ideal é o quê? Que vocês leiam todas essas referências, né? Vocês têm que estudar lendo, porque senão não tem muito... como se diz, muito sentido. Só decorar como papagaio, coração é isso, coração é aquilo. Não, vão lá, analisem, procurem ver até mais significados que a professora não tenha discutido, né? Vamos ver aqui, só para não passar por esse slide sem ler. Vamos ler Lucas 21, 34, tá? E olhai por vós, deixa eu ver se eu estou no 21, por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Então, sabe, o coração se encarregar, por exemplo, de embriaguez, né, e dos cuidados da vida. Então vocês veem que é uma questão aqui também da vida física, mas também psicológica. Cuida da sua vida espiritual, tá? Não cuida só da sua vida corpórea, tá? Ok? Então vocês vão estudar esse slide, pegando todas as ocorrências, que vai ficar mais claro para vocês. Queridos, eu peguei dois termos que aparecem no Novo Testamento, que não vi nenhuma teologia sistemática, mas eu vi na minha dicionário internacional de teologia, que eu acho muito interessante, porque eles vão fazer uma composição da palavra de cardio, coração, e gnostes. Lembram dos gnósticos lá da história da igreja? Gnose é conhecimento, tá? Então é um termo que é desconhecido no grego clássico. Então você não vai ver nenhum filósofo na literatura grega clássica, nem nas tragédias, você não vai ver. E nem na própria Septuaginta. O que é a Septuaginta? É aquela Bíblia que eu pus lá, LXX, né? E que foi traduzido o Antigo Testamento para o grego. Lembram disso? A Septuaginta não tem o Novo Testamento. A Septuaginta é o Antigo Testamento dos judeus em grego, ok? Então, esse termo é uma composição feita apenas no Novo Testamento e só em Atos 1, 24 e 15, 8. Deus como
aquele, o conhecedor de corações, cardio, gnostes, conhecimento, gnostes, cardio. Então, aquele que conhece os corações, conhece os homens, conhece o interior dos homens, ok? E um outro termo, este sim é desconhecido no grego clássico, mas ocorre na Septuaginta. Aparece no grego do Antigo Testamento, que foi traduzido lá em Alexandria, tá? No Novo Testamento ocorre em Marcos 10, 5 e a sua correspondente, lembra que são evangelhos sinóticos, né? E Marcos 16, 14 e Romanos 2, 5. Esclero, essa palavra não é estranha para vocês, esclerose, quer dizer, tudo que vem com esclerose é um endurecimento, tá? Você tem a esclerose das veias, é o endurecimento das veias, tá? Por exemplo, né? Então, é o endurecimento do coração, ou, no caso aqui, a dureza de coração, tá? Que é a condição do homem egocêntrico, que se fecha diante de Deus e também do seu próximo, tá? Então, são dois termos que eu achei interessante discutir com vocês, porque não são derivados de cardia e são termos mais raros, digamos, aparece muito pouco. Não chega a ser um rapax legomena, ou seja, que apareça uma vez só, mas são termos desconhecidos no grego clássico, no grego do século V a.C., no grego dos autores famosos, das tragédias gregas, dos filósofos gregos, ok? Então, isso é muito interessante. Ok, gente, eu falei para vocês na outra aula de um site, né, que eu já tinha até citado, mas eu resolvi citar de novo, porque se ficar um pouco em dúvida, o site genérico é esse, Bible, tá vendo? Hub.com. Tá? É em inglês, mas ele permite ver o que? Uma palavra em grego ou em hebraico e todas as suas ocorrências. Como que vocês vão fazer? Cliquem aqui, aí vocês procurem, né? Não dá para eu mostrar vocês abrindo esse site. Vocês procurem lá, tem uma fileirinha com várias palavras e tem a palavra interlinear. Vocês cliquem em interlinear. Depois que vocês clicaram em interlinear, vocês escolhem o livro e o capítulo no canto superior esquerdo, tá? E quando aparecer o versículo, né, aparecerá na língua original e na tradução em inglês. Sinto muito, esse site é em inglês, tá? Aí vocês vão lá e clicam no número da palavra grega que vocês querem saber, que a palavra está em inglês, a palavra grega, e em cima da palavra grega tem um númerozinho, tá? Que é uma referência strong, que é um dicionário. Quando vocês clicarem lá, vai dar o significado, quantas vezes ela aparece e aonde ela aparece, tá? E aqui eu dei o exemplo com uma palavra em Gênesis 1, tá vendo? Vocês vão ver lá, só para vocês verem como funciona. Então, isso é muito interessante, tá, gente? Para vocês, como ferramenta de estudo. E quem não souber inglês, gente, fica uma dica, dá uma estudadinha, não precisa pagar, não. Não precisa ir para curso, gastar dinheiro, sabe? Vocês têm hoje uma ferramenta maravilhosa que, se bem usada, é uma bênção, gente, que é a internet, tá? É muito importante vocês saberem um pouco de grego para poder, quem quiser se aprofundar em estudos acadêmicos, não bíblicos só, qualquer estudo acadêmico, não tem como fugir de uma leitura de alguma coisa em grego. Então fica a dica, queridos. Um grande abraço e até a próxima aula na quarta.